Agora sim, bom dia! Vamos cantar juntos! Esta é a hora da dor. Vamos ficar em pé. Vocês, né? Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem. Vamos lá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como está diante do Pai. Vem, assim como está diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a te escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Vem. Aleluia! Bom dia para todos. E enquanto a gente canta essa próxima música, você pode sair do seu lugar, pode dar um abraço na pessoa que está perto de você. E aliás, quem está nos visitando hoje aqui pela manhã, pela primeira vez, só faz assim para mim. Só um tchauzinho. Ó, tem gente ali que é crente mesmo. Está aqui desde 5 para as 10. Vamos lá! Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Do início. Santo, 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 santo,
Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, digno de receber hoje o louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra, E de receber hoje o louvor. Vamos todos! Louve! Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Mais uma. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui. E Ele não rejeita um coração quebrantado. E as misericórdias dele já se renovaram sobre nós. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras,
me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Aleluia. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve,
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz, essa tua graça, Do Pai que prepara para nós um caminho para Ele. Somente pelo sangue. que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só quem for livre canta, bem forte. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare bem forte. Eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvos que a neve. Mais uma vez, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Receba, Senhor, toda a nossa adoração, Pai. Glória a Deus. Obrigado porque o Senhor desceu, viveu como nós, e como sacrifício a Deus, se deu por nós, mas ressuscitou, nos garantindo essa vida eterna, nos garantindo essa paz que excede todo entendimento, Amém, Senhor Jesus. nos garantindo, ó Deus, limpeza de toda
imoralidade, de todo pecado. Deus, quantas pessoas estão lá fora hoje, pulando, ó Deus, com a festa da carne, consagrados, ó Deus, ao inferno. Mas Deus, o Senhor nos livra, o Senhor nos livrou, o Senhor nos livrará, o Senhor é Deus. Alcance, ó Deus, essas pessoas, em nome de Jesus. Tenha misericórdia do nosso país. Nós pedimos isso e te agradecemos com todo louvor do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vou falando bom dia até ajustar aqui. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Então tá bom. Vocês estão vendo o povo bonito aqui atrás, ó? É bonito. É bonito, né? Tudo família minha, ó. Minha prima, minha esposa, uma coisa linda. Tradicionalmente, o nosso culto entre nós tem acontecido nos últimos domingos do mês, né? As crianças podem descer. Esqueci de avisar, elas já podem ir. Mas no próximo mês, o culto vai ser só para as mulheres. Os homens podem fazer o entre elas vai ser no dia 8 de março. 8 de março, conhecido como Dia Internacional da Mulher. E vai ser às 15 horas, vai ser um café. Primeiro vai ser um café lá embaixo, depois a gente sobe para... A gente não, né? Elas sobem para o culto aqui em cima. Só que tem um detalhe, tem que fazer inscrição. E aí, o pastor Ismael vai mandar para a lista de distribuição, para as mulheres fazerem a inscrição. Então, espero que vocês, moças, façam as suas inscrições para estarem aqui para esse momento muito especial. Combinado? E vocês convidem as outras moças também. Josimar, por favor, você traz o púlpito aqui para mim? Ou Ismael, por favor. Então, certo? As mulheres combinadas. Hoje nós vamos falar sobre um negócio muito legal. Eu conheço Vocês conhecem algum campeão olímpico? Campeão não, medalhista olímpico? Vocês conhecem algum? Alguém conhece algum medalhista olímpico? Eu conheço. Tá vendo? Eu posso tirar onda. Vi um menino pequenininho. Chama Pedro. Pedro é filho do William e da Luciana, da minha antiga igreja. É o Arthur? Desculpa, eu troquei o nome. É o Arthur. Pedro é o mais novo deles. Conheço tanto que até troquei o nome, né? O Arthur era medalhista olímpico de natação, revezamento 4x100, né? E a gente viu ele pequenininho, a gente viu ele crescendo, viu nascendo, a gente viu o Pedro, né? Viu os dois nasceram, né? E o Arthur tinha uma característica muito interessante. As professoras falavam que o Arthur era muito carinhoso com as professoras, elogiava as professoras, falavam que as professoras eram lindas, pegava florzinha no jardim e levava para a professora. Sempre muito, muito carinhoso e muito romântico. Era essa a palavra que eles usavam para o Arthur. O Arthur é muito romântico. E adivinha por que o Arthur era romântico? Te dou uma chance para você adivinhar. Essa é muito fácil, gente. Por que o Arthur era romântico? Gislene, obrigado, viu? Ainda bem que tem uma mulher aqui sensível para entender a lógica. Porque o William, o pai dele, é o cara mais romântico que eu já vi na vida. E o William fazia declarações para a Luciana. E era um cara muito amoroso, com todo mundo, né? O William é muito amoroso, muito carinhoso. E o Arthur ficou igualzinho o pai dele. E as professoras olhavam e falavam assim: esse menino é um Dom Juan. Quantas histórias dessas a gente não tem? Não tem? Essa do Arthur me marcou porque o Arthur devia ter uns 4 anos mais ou menos, e essa característica já era clara na vida dele. O carinho, a maneira como ele tratava as mulheres.
já era uma marca em uma criança de 4 anos. E será que nós, como pais, temos responsabilidade disso ou isso é coisa do Senhor? Eu não preciso me preocupar. Deus faz a obra. É mais ou menos assim que funciona? Não, né? Então eu quero conversar com você sobre essa lógica do espelho. E essa conversa vale tanto para você que é pai, quanto para você que não é pai, mas vale para qualquer pessoa, porque nós somos espelhos e as pessoas olham para nós. E no fim das contas elas acabam reproduzindo parte daquilo que nós fazemos. E aí eu queria conversar com vocês a partir de um texto que está no livro de Êxodo. E aí vão ser só 2 versículos e nós vamos enxergar 3 pedacinhos nesses versículos que estão aqui no livro de Êxodo. Daqui a pouco eu vou contextualizar isso, tá? Mas de cara eu já posso dizer para você que esse texto está incluído em um trecho logo depois em que Deus entrega as segundas tábuas da lei. Você sabia que tiveram 2 tábuas da lei? Você lembra dessa história? Lembra, né? Mas não é 2, a primeira parte e a segunda parte, não. Então teve 4 tábuas da lei, né? Teve as 2 primeiras e depois as 2 segundas. Esse trecho está logo depois, quando Moisés escreve as segundas 2 tábuas da lei. E aí assim que Moisés desce do monte, assim que ele está lá embaixo, que ele chega no povo, a gente vê esse trecho aí, que diz assim: o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. São versículos complexos, eu acho que eles são daqueles mais mal interpretados, mais mal compreendidos na Bíblia. Esses versículos em geral são usados para justificar aquilo que nós já ouvimos por aí, que tem um nomezinho chamado maldição hereditária. Você já ouviu esse nome? Muito obrigado, senhora Taimara. Vocês já ouviram falar em maldição hereditária? O que vocês já ouviram de maldição hereditária? Eu quero ouvir de vocês agora. Agora é um bate-papo. O que vocês já ouviram? Como é que funciona a maldição hereditária? O pai peca e passa para o filho. O que mais? E o filho continua pecando. É mais ou menos assim. Isso tudo que eu estou vivendo na minha vida, essa maldição que eu estou vivendo na minha vida, foi porque o meu avô traiu minha avó lá em 1932. Não é mais ou menos isso? Você precisa quebrar essa maldição na sua vida. Vem aqui no culto da libertação, eu vou te dar um saquinho de sal grosso, você vai jogar atrás da sua porta, fazer 3 orações ajoelhado e pronto, fim da maldição. Não é isso, Micael? Você ainda trabalha nesse modo ainda? Olha, o Micael vem de uma tradição que passa por isso aí, né, Micael? E as pessoas creem piamente nisso, né? Bom, essa é uma maneira muito simples de eu julgar a responsabilidade em outro, que provavelmente já morreu, de algo que eu estou fazendo de errado. É fácil. É uma vida simples essa da vida da maldição hereditária, da maneira que a gente ouviu. Porque eu posso justificar todos os meus erros e falar assim: mas foi meu pai que fez isso. Mas foi meu avô que fez isso. Logo eu estou sofrendo as consequências, porque na Bíblia está dizendo claramente de que Deus vai visitar a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e a 4ª geração. Então eu pego a Bíblia e interpreto a partir desse versículo e falo: está aqui. É por isso que eu sou assim. E aí tem aquela síndrome da Gabriela, não é? Eu nasci assim, eu sou assim, você sempre assim, você que me aguente. Mas será que é isso mesmo? Mas será que esse texto está falando sim sobre
essa punição das novas gerações, quase que genética. Vocês já viram como que os nossos filhos são parecidos com a gente, como que nós somos parecidos com os nossos pais? É como se o pecado fosse transmitido geneticamente. Está no gene, é um pecado genético, e aí a maldição também é genética. Será que é isso? Olha, de cara eu já vou avacalhar com a sua cabeça, se por um acaso você pensa assim, porque na verdade, Deus nada mais, nada menos está falando sobre reprodução de comportamentos. Não tem muita coisa espiritual aqui não. Ele está falando mais sobre uma questão de reprodução de comportamentos. Deixa eu te contar um negócio. Não é porque está na Bíblia que tudo absolutamente vai ser espiritual. Vou te dar um exemplo claro. A gente vê um texto na Bíblia que fala que se nós honrarmos pai e mãe, o que acontece com a gente? Nossos dias serão prolongados. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Isso é um dos mandamentos. Estava escrito numa daquelas tábuas que Moisés desceu. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Vocês acham que essa é uma matemática espiritual? Assim, honrei meu pai e minha mãe, logo vou viver mais do que estava previsto para mim. Como que vocês acham que funciona isso? Os pais viviam mais tempo, obviamente. Mas vamos pensar na lógica. Para eu ganhar essa promessa eu tenho que fazer uma coisa. O que eu tenho que fazer? Honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe? Obedecer, respeitar, certo? Pensa comigo, uma pessoa que obedece pai e mãe, se obedecer mesmo pai e mãe, qual que é a chance dessa pessoa morrer atropelado por causa de distração? Qual que é a chance? Quase nenhuma. Uma pessoa que obedece pai e mãe, qual que é a chance dele se envolver com gente ruim, gente do tráfico, gente do não sei o que e tal? Qual que é a chance? Quase nenhuma também. Uma pessoa que obedece pai e mãe não vai levar casaquinho para fora no dia que tiver frio? Qual que é a chance de pegar uma gripe? Quase nenhuma também. O que eu quero dizer com isso, gente? É que, ok, saiu da boca de Deus, mas há uma questão prática envolvida nisso. Não é só uma questão espiritual. Se eu obedecer meu pai e minha mãe, eu vou viver muito, porque meu pai não quer que eu me machuque, porque meu pai não quer que eu caia da escada. Então, às vezes tem coisa que está na Bíblia que parece que é algo absurdamente espiritual, mas na verdade é algo prático. O que Deus está falando é o seguinte: olha, faz o que seu pai fala, que você vai viver muito. Agora, se você desobedecer ele, você está arriscado a cair da escada, você está arriscado a ser atropelado, você está arriscado a envolver com gente ruim, um monte de coisa errada. Então, honra seu pai e sua mãe, vai dar tudo certo. Você acha que tem algum pai, alguma mãe que vai querer um negócio ruim para o filho? Jesus ainda fala isso: ó, vocês sendo mal, vocês dão coisas boas para os seus filhos, agora ainda mais eu, Deus, você acha que eu vou dar um negócio ruim para vocês? Vou abrir esse parêntese para vocês entenderem que nem sempre alguma coisa que saia da boca de Deus é algo que diz respeito a algo imanente, a algo que a gente, transcendente, aliás, algo que eu não consigo tocar, algo que eu não consigo entender. Não, tem orientações que são muito práticas. Essa aqui é uma delas. Não tem nada de espiritual aqui envolvido, não, além daquilo que tenha saído da boca de Deus. Mas nós vamos entender, e quando a gente entender o contexto, você vai ver que ele está falando de algo muito prático, algo muito simples, algo do cotidiano, algo da vida, como esse exemplo que eu dei do honrar pai e mãe. Os dois são muito parecidos. Mas eu queria destrinchar isso aqui com vocês, e aí eu vou começar primeiro com esse primeiro verso, que é o verso 6, e depois o 7 a gente divide ele. Olha só o que o verso 6 fala. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Tem alguma coisa de cara que te chama a atenção nesse versículo, que eu fiz questão de frisar logo no início? Essa é uma das pouquíssimas vezes, uma das 3 vezes, em que o nome de Deus aparece em sequência. Vocês lembram qual que era o nome de Deus?
que é o tetragrama, YHWH, Yahweh, aqui o nome de Deus aparece completo. Eu sou. 2 vezes. O eu sou, aparece 2 vezes. Uma reafirmação, é algo absolutamente raro de acontecer na Bíblia. Aqui aparece. Yahweh. Yahweh. Isso enfatiza para mim quem Ele é, antes do que o que Ele faz. Esse verso está me dizendo logo no início, Deus é. E o que é mais interessante é que aparece 2 vezes e o nome de Deus é Eu Sou. Então é como se fosse eu sou. E aí eu continuo com o verso. É como se de alguma maneira Moisés, quando estava escrevendo, está dizendo: olha, compreenda, eu estou dizendo quem Deus é. Antes de qualquer coisa que eu diga, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus é. Ele é. Antes do que Ele faz, Ele é. Logo, Deus não começa falando de punição. Ele começa afirmando o seu caráter. Quem Ele é. Eu sou. O Senhor. O Senhor. Isso é muito interessante, porque isso é muito raro na Bíblia. E esse verso, que começa nesse trecho que é tão controverso, de cara ele já deixa claro: olha, não se preocupe com o que vem daqui para frente. Lembre-se, eu sou. Eu sou. 2 vezes. Reafirmando o seu caráter. Muito mais do que o que Ele faz. Logo, Deus é amor, até antes de ser justiça. E aí tem 2 palavras que aparecem aqui e que deixam muito claro algo que Ele é. Ele reafirma 2 vezes quem Ele é e depois Ele apresenta algumas características dele. A primeira dela, compassivo, no hebraico rachum. Compassivo aqui especificamente é uma misericórdia ativa. Deus não só sente compaixão. Você já viu essa expressão? Nossa, eu tenho uma compaixão do fulano. Nossa, eu sinto uma compaixão. É algo que diz respeito só a um sentimento que fica guardado comigo, não é? Nossa, eu tenho uma compaixão danada do fulano. Aqui no caso, rachum, é uma misericórdia ativa. Além de eu ter a compaixão, eu ajo, eu me movimento. Eu tenho compaixão de vocês e eu me inclino a vocês para cuidar de vocês. Eu não só sinto uma compaixãozinha, uma misericórdiazinha não, mas é uma misericórdia ativa, que se movimenta, que age. Então o eu sou, se movimenta a nós, tem misericórdia ativa e cuida de nós de forma prática, porque Ele decide cuidar de nós. Então, Deus é compassivo, mas é uma misericórdia ativa. E depois tem uma outra palavrinha que sempre diz respeito a Deus, que é fidelidade, ou no hebraico emet, que significa firmeza e estabilidade. Firmeza e estabilidade. O que isso significa? Que o eu sou, sente uma misericórdia e age a partir dessa misericórdia em nós. E mais do que isso, Ele não muda essa característica. Ela é estável, ela é firme, emet. Isso quer dizer então que o que valia para aquela época vale para hoje? Vai valer para daqui a 100 anos? 500? No ano 4000, Adilson, você acha que o mundo ainda vai existir? Acho que não, né? Talvez. É isso aí, Davi, talvez. Mas se no ano 4000 os nossos tataranetos estejam aqui, vocês acham que Deus continua compassivo e fiel? Não muda. Estável, firme. Isso, a gente podia parar aqui, falar assim: não, aqui eu já encerro, porque isso já me diz que o eu sou tem misericórdia, tem compaixão de mim, de forma ativa, e isso nunca vai mudar. Isso é imutável. É absolutamente imutável. Bom, mas o que isso significa nesse verso 6? Por que a introdução dessa fala de Deus
é tão importante? Porque antes de falar sobre maldição, Deus enfatiza que o seu amor dura mais do que qualquer consequência dos nossos próprios atos. Enfatiza que Ele é misericordioso de forma ativa e que Ele é fiel imutavelmente. Logo, qualquer consequência dos nossos próprios erros são infinitamente menores daquilo que Ele promete, daquilo que Ele é. E isso ensina uma coisa que é essencial, que Deus não quer que padrões de pecado sejam passados adiante. Deus não deseja que os meus erros sejam transmitidos, seja ele da maneira que for. Porque no fundo, Ele quer que o caráter dEle seja transmitido. Ele quer que nós sejamos compassivos, bondosos, tardios em irar e grande em misericórdia. Nós não somos imagem e semelhança dEle. Nós não temos parte dos atributos de Deus, que nós chamamos de atributos comunicáveis, que são esses, por exemplo. Alguém aqui pode ser bondoso? Pode. Alguém aqui pode ser compassivo? Pode. Alguém aqui pode ser tardio em irar? Pode. O que no fundo Ele está querendo dizer é o seguinte: eu quero que vocês transmitam essas características, esse é o meu caráter, e é isso que eu quero que vocês transmitam. Então parece que os ciclos de destruição que podem acontecer nas nossas vidas, a impressão que a gente tem é que eles são inevitáveis, porque nós somos pecadores, certo? Mas Deus criou primeiro os ciclos de bênção. Antes que a gente entrasse no ciclo do pecado, transmitindo o pecado, Deus mostra que antes disso Ele criou os ciclos de bênção. E aí vem uma coisa muito importante para você. Compreendendo que antes de saber sobre as consequências dos nossos erros, Deus criou a bênção antes e prova que o caráter dele está acima disso, tem um recadinho para você. Isso significa que nós não somos prisioneiros do passado das nossas famílias. Sabe por quê? Porque a sua família veio depois do próprio Deus, do próprio caráter do eu sou, Sua família é só obra dele, mas o caráter dele está acima disso. O ciclo de bênção apareceu antes do ciclo de maldição. Então, se por um acaso você pensa assim, puxa vida, eu não vou conseguir fugir disso porque minha família sempre fez assim, deixa eu te falar, Deus é. E Ele veio muito antes de você. Essa é a primeira grande lição que eu queria que você guardasse no seu coração. Mas aí vem uma pergunta, ok, entendi, está claro, Deus é, Ele criou o primeiro ciclo de bênção, Ele é e Ele se reafirma como quem é e pode todas as coisas, e é um Deus compassivo, e é um Deus bondoso, misericordioso e tardio em irar-se, logo eu também posso reproduzir isso. Mas a pergunta é, por que então muitas famílias continuam presas no ciclo errado? No ciclo do pecado. Por quê? Por que às vezes a sua família de origem trouxe um monte de coisa errada para você? E por que talvez você esteja reproduzindo essas coisas erradas dentro da sua família? E aí a gente precisa então para a segunda parte aqui. 7a. Bênçãos por gerações. Esse Deus que é misericordioso, que é compassivo, que é tardio em irar-se, e é um Deus fiel, Ele guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado. Olha só, vamos lá nessa primeira parte. Qual que é a primeira coisa que me chama a atenção aqui? É que Ele diz que o seu amor dura por 1000 gerações. Quer dizer então que na 1000ª o amor de Deus vai acabar? Então por que Ele falou 1000? É uma hipérbole, gente. Nós temos várias figuras de linguagem nos textos bíblicos, e 1000 era algo quase incontável para os padrões da época. Então, quando se usava 1000, dizia-se algo incontável. Quer dizer que na 1000ª aí o amor de Deus acaba. Mas é algo incontável, é uma hipérbole judaica, hebraica, que diz, olha, não tem fim. O amor de Deus, a misericórdia de Deus dura 1000 gerações. Mas olha só,
o castigo atinge apenas até a terceira ou a quarta geração. E aí fica um númerozinho pequenininho. Percebe a discrepância? 1000, terceira e quarta, que a gente vai ver ali no próximo verso. Mas o que quer dizer é que a misericórdia de Deus sempre supera o seu juízo. A misericórdia de Deus, a tentativa de Deus de resgatar o homem sempre vai ser maior do que a ira de Deus. Mas veja bem, Deus continua sendo justiça. Mas a tentativa dele de resgatar o homem, de resgatar as famílias, dura 1000 gerações. Ao passo de que a sua justiça vai atingir só até a terceira ou a quarta. Metaforicamente, o que Moisés está querendo dizer nesse texto é: a bondade de Deus em tentar nos resgatar, ela é infinitamente maior do que quando nós caímos nos nossos próprios pecados. Ou seja, a graça é sempre maior do que a condenação. Sempre. E aí a gente precisa ver algumas palavrinhas que estão aqui. Guardar, essa palavra no hebraico vem de natsar, que significa preservar com zelo. Preserva com zelo. Assim como a misericórdia é ativa, esse guardar também é ativo. Significa que Deus protege e sustenta ativamente o seu amor através de gerações. Não é aquele guardar, tipo, não, botei numa caixinha aqui e deixo lá guardado. Não, é o cuidado do colo. É como se fosse uma tradução literal do guardar. Não é guardar de pegar o amor que ele tem por você e bota aqui dentro do copo e bota em cima da mesa. Mas esse guardar, e ele aparece em outros textos bíblicos, é um guardar de colo. Olha, eu guardo você comigo. Vocês já tiveram neném, né? Não, Gabi? Como é que é aí? Olha, dá uma apertadinha aí. Esse é o guardar. Pegou aí, Esther? Dá uma apertadinha aí para você sentir. O que é esse guardar de Deus? É isso. É isso. Eu te carrego no meu colo. Eu te guardo comigo. Eu te carrego, eu te sustento. Percebe a diferença? Quando a gente guarda objetos, eu guardo um objeto. Eu pego e boto lá e fecho a porta e ok. Não, esse guardar é o do... Como é que chama aquele negócio? Canguru, mas tem um nome, não? Sling. Esses dias eu vi você com um slingzinho andando no BH, né? É o sling de Deus. O guardar de Deus é o slingzinho que ele bota a gente aqui e fica ali no peito dele. Esse é o guardar. É bonita essa ilustração, não é? Eu acho linda. Essa palavra é isso que quer dizer. É um Deus que nos carrega no colo, que nos sustenta de uma maneira diferente do que nós mesmos guardamos uns aos outros. Assim. Então vamos lá. Então por que algumas famílias ainda parecem viver ciclos intermináveis de destruição? Deixa eu te explicar. Pais que não resolvem as suas dores, pais que não resolvem aquilo que tem de ruim, passam os seus traumas para os seus filhos. Mas não só para os seus filhos, mas para todos que estão ao seu redor. Se você não resolver aquilo que tem de ruim no seu coração, o seu filho, sua filha vai ter a mesma coisa. Não é maldição, não. Eu posso te afirmar. As pessoas que estão ao seu redor vão sofrer com isso que você carrega dentro do seu coração. Todo mundo que estiver ao seu redor vai sofrer com o que está dentro do seu coração se você não resolver isso. E não adianta você botar a culpa nos seus antepassados, não. Esse B.O. é seu. É você que tem que resolver. Você sabe por quê? Porque Deus coloca responsabilidade nas nossas mãos. Você pode ter nascido no contexto que for, mas você é responsável pelo seu futuro. Então, lares, casas que vivem na mentira, ensinam que a verdade não importa. Se o pai mente para o filho, se o esposo mente para a esposa, se a esposa mente para o esposo, se o irmão mente para o irmão, e isso é comum na casa, o que vocês acham que está sendo ensinado? A verdade não importa muito não, o importante é a mentira.
O Gabriel, a gente tenta ensinar para ele que a verdade é muito mais importante. Porque qual é o problema da mentira, quando, por exemplo, ele faz algo errado? É o medo dele ser castigado por algo que ele fez. Então, quebrou um prato. Nós estamos nem aí para isso, mas por um acaso, se a gente preocupasse com o prato quebrado, quebrou um prato e ele esconde. Pergunta, Gabriel, o que aconteceu? Se nós castigássemos ele pelos atos errados dele, ele nunca diria a verdade, porque ele ficaria com medo de dizer e mentiria. E a mentira dele é por causa da maneira como eu e Fernanda agimos com ele. Então, se ele quebrou um prato e nós temos o hábito de bater nele porque ele fez algo de errado, pensa você aí, você vai falar a verdade? Você não vai, nem eu vou falar que sou mais bobo aí. Vocês são muito mais perto que eu sou mais bobo, eu também ia mentir. Então, nós celebramos a verdade. Gabriel, pode falar a verdade. Diga a verdade. Você não será castigado por isso. Você vai ser castigado se você mentir. Se eu descobrir que você mentiu, aí você vai ser castigado. E ele fala a verdade. Eu falei, ok, filho, sem problema. Vamos limpar, vamos guardar o prato, vamos jogar no lixo. E vamos ter cuidado da próxima vez para não quebrar outro. A dificuldade é que nós não conseguimos reagir diante da falha do outro com tranquilidade, com serenidade. Geralmente a gente reage, principalmente com o filho, de uma maneira mais ríspida. Vocês querem ver um negócio? Visita. Chega uma visita na sua casa. Se a visita derrubar um copo de suco de uva, daqueles concentrados aquele seu forro branco de seda. Se a visita derruba o copo de uva, o que você vai falar? Imagina, aqui, vem cá, a gente limpa aqui, tal. Pega um negócio de seda que custou R$3.000 e joga fora. Mas sem problema, de boa. Aí o seu filho derruba um copo d'água nesse mesmo negocinho. O que você faz? Então quer dizer que o que você está ensinando para o seu filho? Que a visita é mais importante que ele. A gente precisa ficar muito atento nos nossos pequenos gestos, porque eles estão sendo vistos. Somos espelhos. Você quer falar aí, Maura? Pode falar, Maura. A Maura é ousada. Eu gosto de gente ousada assim. Pode falar, Maura. Exato. É isso aí. É isso aí. Ela precisa entender a consequência do ato dela. É isso, é isso. Vou voltar aqui, aliás, está aqui, ó. Eu já ia chegar aí, mas deixa eu já adiantar. Ainda que não inocente ou culpado. Vou contar uma outra história do Gabriel. O Gabriel chegou na casa da minha irmã tem uma casa linda, com um porcelanato branco no chão. Tipo uma lousa, só que no chão. Aí subi, meu Gabriel chegou lá e tal, e tinha umas canetinhas lá, eu cheguei lá, o Gabriel usando o chão de lousa. Aí eu cheguei, Gabriel devia ter uns 4 anos, mas eu cheguei, olhei, minha mãe estava lá, eu olhei e falei assim, que é isso? Ele assustou e tal, aí minha mãe falou, não, eu vou pegar um pano. Eu falei, não vai pegar pano nenhum, calma, levanta, vai lá, pede para sua tia um pano, pega um pano, molha o pano, torce o pano, leva lá, limpa, custou. Demorou isso aí umas meia hora. Limpou, pega o pano, lava o pano, lavou o pano, pede desculpa para sua tia. Vai lá, pediu desculpa para a tia. Aí minha mãe vendo isso tudo. Aí acabou, minha mãe falou assim, mas por que você fez isso tudo? Eu falei, porque você me ensinou que nós precisamos ser responsáveis pelos nossos atos. Porque você que me ensinou isso. Aí minha mãe chorou. Eu não vou inocentar o culpado, mas eu vou agir com misericórdia, com passividade, bondade. Quer dizer que eu tiro a responsabilidade? Não, eu vou agir com misericórdia, mas corrija o seu erro. Nunca mais ele fez isso.
Gastei umas meia hora com ele nisso aí. Podia ter pegado e limpado, igual a Maura fez? Podia. Mas eu teria ensinado alguma coisa para ele? Peraí que eu acho que voltou. Voltou? Voltou. Mas deve acabar de novo em algum momento. Então, a sua intervenção foi pertinente, Mauro, exatamente por causa disso. Porque uma coisa é eu agir grosseiramente com meu filho e bater, o que for. Outra coisa é mostrar para ele, você errou, vamos corrigir o erro e não haja mais assim. Essa é a lógica. Você errou, corrija o erro e não repita. E nós vamos entender que é exatamente esse o ciclo que Deus está tentando ensinar aqui. Vocês erraram, corrija e não repita. E aí a pergunta que eu fiz é, como é que eu faço para resolver esse problema? Essa é a ordem. Reconheça que errou, corrija e não repita. Então, pessoas que nunca aprenderam a amar corretamente, pessoas que nunca foram amadas corretamente, elas vão gerar filhos que também não conseguem amar. Então, quer dizer, o problema está comigo. E aí, qual que é o problema? Que embora a graça esteja disponível, embora Deus esteja disponível, muitos escolhem continuar repetindo o padrão da maldição. Preferem continuar repetindo o padrão do erro. E aí agora a segunda pergunta é, como é que eu faço para poder quebrar esse ciclo e acessar a graça de Deus? Como é que eu faço para de alguma maneira encerrar esse ciclo de maldição, esse ciclo de erros e acessar? Bom, e aí a gente vem para essa partezinha aí que talvez seja mais complicada, que é o reflexo da maldição. Que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. Vocês entenderam isso aqui, né? O pai errou, mas eu vou visitar no filho a iniquidade do pai e nos filhos dos filhos até a terceira e a quarta geração. E esse é o ponto mais mal interpretado. Olha só. Eu gosto de trazer as palavras originais porque elas dão uma noção melhor do que de fato está sendo dito. O guardar mesmo, que é o do colo, me faz compreender muito melhor do que o guardar que eu conheço, que é o guardar de botar dentro do armário. Fica muito mais claro entender quando dizem para você que Deus te guarda. Vocês nunca mais vão esquecer isso, né? Na bênção araônica, quando Arão fala assim, que Deus te abençoe e te guarde. É isso. Que Deus te carregue no colo. É o que ele está querendo dizer. Visita a iniquidade. Vamos lá. Visita a iniquidade é uma palavrinha conjunta que se juntas ela significa pacade, é o termo dele. Ou castigar, dependendo da tradução. Castigar. Só que uma tradução literal dela significa observar, numerar ou revisitar, relembrar, rememorar. Visitar a iniquidade, então, aqui, ou castigar, é algo mais cognitivo. Eu vou fazer com que você observe, numere, faça uma lista, numere. 1, 2, 3, 4, revisite. Volta lá atrás e olha o que aconteceu. Então, Deus não transfere a culpa para os filhos. Deus não transfere e fala assim, olha, você errou aqui, logo o seu filho vai colher as consequências do seu erro aqui. Na verdade, o que Deus está querendo dizer é que os filhos carregam as consequências dos pecados dos pais. As consequências dos pecados e não o pecado. Faz muita diferença, não faz? Os filhos carregam sim as consequências dos pecados dos pais. Vou dar um exemplo claro, de novo, vamos fugir da questão espiritual. Um pai que gera um filho, e aí por algum motivo ele comete um crime, e é preso, e fica preso durante 20 anos, e essa criança cresce, e cresce 20 anos sem um pai. O que aconteceu com essa criança? Ela cresceu sofrendo com as consequências do erro do pai. Está errado? Não, está aqui. Mas não tem nada de espiritual nisso aqui. O pai que tem uma característica violenta e tem um filho e age de forma violenta com o filho. Você não acha que o filho
tem grande chance de também ser uma pessoa violenta, a consequência do pecado caminha com ele, mas não o pecado em si. Então, os filhos, e aí a gente vai entender bem essa palavra, os filhos observam e revisitam as falhas dos pais. Os filhos revisitam as falhas dos pais. E eu vou te provar isso na Bíblia. Eu nem trouxe aqui, porque você conhece essas histórias de cor e salteado, mas é fantástico como a gente percebe. A gente pega a Bíblia e usa a Bíblia para citar grandes exemplos. Exemplos de homens de Deus, exemplos de homens que superaram seus próprios traumas, suas próprias falhas, mulheres fortes que reconstruíram nações. Mas a gente precisa aprender com a Bíblia também as falhas. Então a gente pega, por exemplo, Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, mas Davi estuprou uma mulher, Davi matou um cara porque ele estuprou a mulher desse cara. Davi foi um bandido. Mas o que torna Davi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele reconheceu todas as suas falhas, se derramou diante do Senhor e corrigiu as suas falhas. Mas a gente precisa aprender com as coisas erradas que as pessoas fazem também. Até pegando Davi como exemplo, é muito interessante essa questão da geração. Em vários momentos na Bíblia a gente vê a seguinte expressão: por amor a Davi, eu preservei você, Israel. Deus falando para Israel, por amor a Davi. Olha só como que a bênção dura por gerações. Por amor a você, Davi, eu preservo Israel. Mas olha só, vamos pegar aqui, a gente pega as histórias separadas e agora eu vou juntar elas para vocês verem que legal que é. Quando a gente pega os padrões, quando os padrões não são resolvidos, olha só como que eles são reproduzidos. Em Gênesis 12, versos 10 a 13, tem uma cena de Abraão, quando Abraão chega no Egito. E aí Sara era muito bonita. O que acontece? Vocês lembram o que acontece? O que ele fala, Laisla? O faraó chega e fala assim: pô, essa mulher aí, hein? Aí o que ele fala? Não, ela é minha irmã. Para não matar ele, né? É irmã, né? Ele não mentiu, né? Mas não era isso que o faraó queria saber, né? Se ele fala, é minha mulher, eu falo, eu mato esse cara e fico com ela. Não, ela é minha irmã. Mentiu. Abraão tem um filho, chama Isaac. Lá em Gênesis 27, Isaac vai para uma terra estrangeira. E acontece a mesma história. Aí o rei de lá chega e fala assim: quem que é essa aí? O que ele fala? É minha irmã. Deixa eu te falar, quando Abraão mentiu para o faraó, Isaac já tinha nascido? Tinha? Uai. Mas então ele nem viu Abraão fazer isso. Olha como que repete o padrão, sem nem ter visto o pai ter feito. Aí Isaac vai lá e mente. Está vendo como é que é mentira aí? É um negócio legal nessa família, não é? Aí Isaac vai e tem 2 filhos. Vocês lembram os nomes dos filhos, dos 2 filhos de Isaac? Esaú e Jacó. Você sabe o que significa Jacó? Sabe? Tradução literal de Jacó? Enganador, mentiroso. Aí Jacó quer pegar a bênção do Esaú, vai lá, mete uma roupa lá de uma ovelha, sei lá, cabeluda, e fala: tô aqui, sou eu, Esaú, me dá a bênção. Aí ele vai lá e dá a bênção. O que ele fez? Mentiu de novo. Aí Jacó tem os filhos. Um deles, o mais novinho, era José, que ele gostava desse menino. E aí os irmãos dele, os outros 11, vai lá, joga ele no buraco, e aí mata uma ovelha, passa na túnica e volta com ele. O que os filhos, os 11 filhos fazem com Jacó? Mente de novo. 4 gerações mentindo. É a geração do povo de Deus, não é assim que a gente fala? O povo de Israel é o povo de Deus. Abraão foi tirado de Ur dos Caldeus porque Deus escolheu ele para ser o povo dele. E durante 4 gerações, essa família viveu uma vida de mentira.
Mentira, 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 mentira. Quem que interrompe esse ciclo? José. José fala, para em mim. E chama os seus irmãos e fala, vem cá, nós vamos resolver esse negócio. Poderia ter matado eles, poderia ter feito o que quisesse. Não, vem cá, que eu vou falar a verdade agora. Encerra a mentira. Porque um cara decidiu falar assim, não, agora chega. Encerra a mentira em mim. Mas percebe que durante 4 gerações, o padrão nunca foi interrompido. E aí, deixa eu te contar, o que os pais fazem se torna o reflexo de que os filhos revisitam. Visita a iniquidade. Foi. Então, na verdade, os filhos revisitam. E esse aqui é o dilema das famílias. O que nós não curamos, nós transmitimos. E o que nós não vencemos, nós perpetuamos. É simples assim. Então vamos lá, como é que eu quebro o ciclo? Agora vem a resposta. Primeiro que talvez eu não tenha ela, mas me ajuda aqui. Como que eu quebro esse ciclo? Bom, a primeira coisa, você precisa entender o contexto. Você entendeu o contexto dessa história? Se você não entendeu, eu vou te explicar. Vamos lá. Moisés subiu ao monte no capítulo 31 para poder pegar as tábuas da lei. Eu não contei essa parte da história. Mas ele subiu lá. Subiu e ficou lá. Mas agarrou lá. Ficou um tempão lá. No capítulo 31. No capítulo 32... Moisés desce, e o que ele vê lá embaixo? Vocês lembram? Eles veem que o povo que estava esperando ele, não aguentou esperar, fez um bezerro de ouro e estava adorando o bezerro de ouro. O que Moisés faz? Quebra as tábuas da lei. Rebenta aquelas tábuas da lei. Ou seja, Israel, o povo, rompeu o pacto com Deus antes mesmo do pacto começar. Antes mesmo de Deus entregar a lei, o povo já tinha desviado lá embaixo. O povo falou assim, não, Moisés está demorando demais, pega os brincos aí, pega as pulseiras da mulher, faz um bezerro aqui, e esse bezerro passa a ser nosso Deus. Vocês percebem que Deus escolheu esse povo, está cuidando desse povo, estava guardando esse povo. Aí fala assim, vem cá que eu vou te dar as regras. Moisés sobe, ele demora um pouco, fala, não, larga Moisés para lá, vamos fazer nosso Deus aqui. Aí Moisés desce, vê aquela cena, quebra as tábuas, apela com aquele povo, fala, ó, vocês estão tudo errado, não é possível. Bom, Deus é compassivo e misericordioso e fiel, e Deus fala, Moisés, vamos lá, vamos tentar mais uma vez. Sobe aqui de novo, vou te dar novas tábuas da lei, capítulo 33, e ele sobe. E aí Deus reescreve novamente as leis. Não, gente, esse Deus é bom demais, porque se sou eu, já matava era todo mundo logo de uma vez. Mas vai lá, escreve de novo. E aí no capítulo 34 ele desce. E quando ele está descendo com as tábuas, nós chegamos nesse texto. E é exatamente por isso, quando ele está descendo, que o Senhor passou diante de Moisés e proclamou: eu sou, povo de Israel, eu sou. Essa declaração veio para encerrar os ciclos destrutivos. Israel, se até aqui você não entendeu, se Abraão fez o que fez, se Isaac fez o que fez, se Jacó fez o que fez, se os irmãos de José fizeram o que fizeram, encerra aqui esse ciclo destrutivo, porque vocês são descendentes desse povo que mente. Vocês são filhos de Abraão, Isaac e Jacó, mentirosos.
Eu quero encerrar esse ciclo de destruição e de mentira aqui. É por isso que eu estou dizendo para vocês que eu guardo a misericórdia em 1000 gerações, mas eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, na 3ª ou na 4ª. Não estou querendo dizer que eu vou perpetuar o pecado de vocês, mas vocês precisam quebrar esse ciclo de mentira e destruição, porque senão os seus filhos vão reproduzir isso. Eu nem entreguei as tábuas da lei e vocês já estavam pecando. Essa fala do Senhor está dentro desse contexto, onde Ele quer encerrar o ciclo de mentira e destruição em Israel. Então, o meu desejo para você é que você faça boas escolhas para a sua vida. Do mesmo jeito que o Pedro, nosso campeão olímpico lá, fez, e é um menino romântico. Arthur, gente, o Pedro. O Arthur. Medalhista olímpico, eu trocando o nome do menino. Mas que ele seja um exemplo para a gente, porque ele reproduziu as coisas boas do pai. Com certeza ele reproduz as coisas ruins do pai também. Mas nesse caso, as coisas boas do pai se sobressaem. Então, quais são essas boas escolhas? A primeira coisa que você precisa perceber é se há algum reflexo distorcido na sua vida. Tem algum reflexo que está aí errado dentro de você? O que na sua família é repetido há gerações? O que na sua família acontece, que acontece desde sei lá quando? Desde que o seu tataravô veio lá da Croácia. Desde que seu bisavô português chegou aqui no Brasil. O quê? O que se repete? É medo? É violência? É distanciamento emocional? Não sei o que é, mas eu queria que você pensasse. Pensa aí. O que é repetido? O que é propagado dentro da sua casa? Segunda coisa, deixa que Cristo seja o seu novo espelho. Em Colossenses 3:10, Paulo fala que em Cristo nós somos renovados à imagem do Criador. Nós ganhamos uma nova imagem, ou seja, Jesus substitui o reflexo quebrado por um reflexo perfeito. Em Cristo nós podemos ser melhores do que todas as nossas gerações anteriores foram. E a terceira coisa, que você seja como José, que você seja o primeiro a mudar a história da sua família. Que você seja o cara que chama os seus irmãos e fala assim: olha, acabou aqui, encerre aqui esse ciclo de mentiras, de erro, de engano, de violência, do que for. Seja você o José da sua família, quando perdoou os seus irmãos. Eu não sei como que é a história da sua família, nem faço ideia. Por isso, Josimar, eu queria te convidar aqui, para a gente encerrar. Mas o meu sonho, meu desejo, é que a gente consiga, de alguma maneira, ser bons espelhos para os nossos filhos e para as pessoas que estão ao nosso redor. A única maneira que a gente tem de fugir disso, de vivenciar essa experiência de quebrar os ciclos, a primeira coisa é ter coragem. É ter coragem. O que você precisa é pedir perdão? Vai lá e pede. O que você precisa talvez é de terapia? Não tem vergonha não. Vai lá e arruma um terapeuta e vence isso aí que você tem. Tem que ter vergonha não, homens principalmente, né? Homem tem um negócio, né? Fala, não, gente do céu, para com essa bobeira. Resolve sua vida. Ou você quer que seu filho seja igualzinho a você? Você quer? Bom, se você quiser, vai lá, segue aí, vai, segue o fluxo. Mas o que eu quero dizer é, faça alguma coisa prática. Mude a história da sua casa, mude a história da sua família. Seja corajoso igual José. No texto de Gênesis 50, quando José identifica os irmãos, ele fala que ele vai para um quarto que tinha do lado e chora copiosamente. E depois ele volta e perdoa os irmãos.
Se você tiver que chorar, chora. Chora copiosamente. Mas depois vai lá e faz o que tem que ser feito. Tem que ter vergonha não. Vergonha é ficar perpetuando os erros do passado. Isso é vergonhoso. Seja homem, se você é homem, muda a sua vida. Seja mulher, se você é mulher, muda a sua vida. E aí a gente precisa entender que a única maneira que a gente tem de fazer isso é se nós formos lavados pelo sangue de Cristo. Se a gente reconhecer que Ele é o único espelho verdadeiro, inquebrável e que reflete a glória do Pai. Nós somos chamados para viver isso. Isso eu queria te convidar aí a cantar essa musiquinha linda mais uma vez. E que você possa sair daqui diferente da maneira que você entrou, transformado pelo sangue de Cristo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do
do sangue, nada, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, a igreja. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, Mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Pai, nós somos livres. Eu sou livre. Livre do meu passado, livre do que veio antes de mim, livre das más escolhas dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós. Eu sou livre porque o seu sangue me lavou, ó Pai. Nós somos livres, ó Pai, somos alvos mais que a neve, porque o Senhor nos libertou do pecado, ó Pai. Somos livres do pecado, ó Pai. Agora pedimos que o Senhor nos livre das consequências dos pecados daqueles que vieram antes de nós. Nós somos responsáveis, ó Pai, porque o Senhor não inocenta o culpado, porque nós temos que responder por aquilo que fazemos, ó Pai. Nós precisamos corrigir os nossos erros, reconhecer que somos errados, corrigir o nosso erro e não repetir mais esse erro, ó Pai. Esse é o ciclo que nos conduz a um ciclo de vida, de bênção, de alegria. Que o Senhor faça isso nas nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a reconhecer aquilo que temos falhado. Que nós tenhamos a coragem de sermos os primeiros a quebrar um ciclo de maldição que talvez tenha nas nossas vidas, ó Pai. Que sejamos como José, que chorou muito, mas no fim quebrou o ciclo, perdoou os seus irmãos e encerrou a mentira depois de 4 gerações, ó Pai. Que nós sejamos aqueles corajosos a encerrar os ciclos de maldição nas nossas famílias, ó Pai. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude a viver uma vida plena e livre diante daquele que é o eu sou. Eu sou. Obrigado, ó Pai, porque o seu caráter vem muito acima de nós e está além da nossa compreensão. Obrigado que antes mesmo que nós errássemos, o Senhor já criou um ciclo de virtude, um ciclo de bênção baseado no seu caráter, naquilo que o Senhor é. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos guarda carregados no seu colo, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que nós possamos transformar as nossas famílias, lavados e remidos pelo seu sangue. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu aguardo ansiosamente por você às 19 horas. Você sabe que não tem dessa não. Veio de manhã, tem que vir de noite de novo. E eu tenho boa memória. É mesmo. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras
Me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.